Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar, né? Conforme programado, né? Nosso webinar de hoje, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes, né? Então, aos nossos acadêmicos do Centro Universitário Campeal, né? A todos os convidados externos, né, também, que possam estar participando, aos nossos acadêmicos do curso de Medicina, do curso de Direito, do curso de Enfermagem, de Biomedicina, né, então, a gente vai dar início a essa nossa conversa hoje sobre o gerenciamento do sangue do paciente, né, focando nos aspectos clínicos e jurídicos. Gostaria de agradecer muito ao pessoal da Coli, que possibilitou esse nosso encontro hoje, né? E eu já vou apresentar todos os nossos participantes também, mas eu gostaria, né, antes de iniciar aqui a nossa apresentação, eu gostaria de, para o melhor aproveitamento dessa apresentação de hoje, a gente pudesse iniciar essa apresentação desvestindo qualquer tipo de preconceito no sentido de um conceito pré-formado sobre o que a gente vê falar por aí com relação à transfusão de sangue, pacientes que eventualmente não concordam com a transfusão de sangue, as próprias indicações, né, da transfusão de sangue. Nós vamos discutir isso hoje muito bem, tanto nos seus aspectos clínicos, quanto nos seus aspectos jurídicos, quando houver algum tipo de problema em relação a isso. Então, eu vou iniciar a nossa conversa lendo uma notícia que foi publicada no site G1, no ano passado, no dia 14 de outubro, e que ainda é uma notícia muito atual, e eu gostaria que esta notícia fosse um disparador, né, para as nossas discussões de hoje, tá? Então, passando para a notícia aqui, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar se testemunhas de Jeová têm direito a se recusar a receber transfusão de sangue na rede pública de saúde. Então, na segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, a maioria dos ministros reconheceu repercussão geral no tema, ou seja, entendeu que quando a questão for decidida, o entendimento valerá para todos os processos que correm na Justiça. A repercussão geral foi analisada no plenário virtual do tribunal, mas ainda não há previsão de data para julgamento. O Supremo julgará o recurso de uma mulher que, em razão de doença cardíaca, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia em Maceió para realizar uma cirurgia de substituição de válvula aórtica. A paciente decidiu que não queria fazer transfusão de sangue se fosse necessário. Ela assinou um termo de consentimento sobre o risco, porém, depois o hospital quis que ela assinasse uma autorização prévia para eventual transfusão sanguínea, se necessário, mas ela se recusou. Com isso, o procedimento foi cancelado. A Justiça de Maceió considerou que ela não poderia optar pela cirurgia sem a transfusão ou haveriam riscos. A mulher recorreu e a segunda instância considerou que não há como prever se haverá ou não necessidade de transfusão de sangue e que as alternativas constantes no SUS não são compatíveis com a fé processada. Segundo o processo, as declarações médicas apontaram a possibilidade de a cirurgia ocorrer sem transfusão de sangue, mas não garantiam que uma transfusão não fosse necessária e que, em caso de hemorragia durante a cirurgia, os técnicos poderiam ter que fazer a transfusão. A mulher afirmou que exigir consentimento para a transfusão ofendeu sua dignidade e o seu direito de acesso à saúde. A paciente afirma também caber a ela decidir o risco do tratamento e que o Estado não pode interferir. Cito também aqui uma outra notícia de 21 de agosto, também de 2019, num outro processo
de um paciente com leucemia aguda, que também apresentava uma restrição com relação à transfusão, e um processo em julgado, onde o relator do processo afirma que, apesar do direito à vida ser fundamental, o autor da ação é adulto e capaz, e pode decidir. Isso porque respeitar os preceitos religiosos é expressão da dignidade humana. Então, baseado nesse disparador que a gente colocou aqui, eu gostaria justamente que todos se colocassem no lugar da equipe de saúde, no lugar do médico, no lugar do enfermeiro, do biomédico, no lugar também do profissional do direito, do advogado, né, ou eventualmente de algum outro tipo de profissão que pudesse vir a emitir seu parecer e pudesse estar envolvido num caso semelhante. E, através desse pensamento, é que nós teríamos hoje aqui dois palestrantes conversando com a gente, inicialmente tratando dos aspectos clínicos em relação a indicações de transfusão de hemoderivados, e o segundo palestrante trazendo para nós, então, os aspectos jurídicos também em relação a este assunto. Então, os nossos palestrantes convidados de hoje, inicialmente iniciaremos com o Dr. Antônio Alceu dos Santos, médico, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, cardiologista do Corpo Clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e Hospital Vaz Monteiro de Lavras, em Minas Gerais. 20 anos de experiência em medicina não transfusional e membro da Society for the Advancement of Blood Management. E o segundo palestrante, Dr. Marcos Felipe Saldo, advogado, especialista em direito médico, ex-membro da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil e professor da Escola Paulista de Direito. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Antônio Alceu, que nos apresentará, então, os aspectos clínicos no gerenciamento do sangue do paciente, e gostaria de combinar com todos que após nossas apresentações, nós abriremos, então, para questionamentos via chat, né, e aí nós daremos seguimento, então, agora com a primeira apresentação. E, inicialmente, gostaríamos de agradecer ao magnífico reitor do Centro Universitário Campo Real, ao professor Dr. Edson Aires da Silva, também a todos os coordenadores do curso de enfermagem, de biomedicina, e um agradecimento especial ao Dr. Anderson Fadel, que gentilmente aceitou conversar sobre esse assunto de modo transversal e interprofissional. Então, muito obrigado, Dr. Anderson Fadel. Também agradecer ao pessoal da COLI, que também se empenha em divulgar essas estratégias, e a todos vocês que aceitaram esse convite para essa palestra, essas duas palestras de modo virtual. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês aí. Esse é um tema, isso que talvez entraram em contato para a gente falar sobre esse assunto, porque é um tema que eu estudo, escrevo e publico há pelo menos 20 anos, como já o Dr. Fadel já mencionou. Então, é um assunto que me interessa muito. Inicialmente, declaro que não tem nenhum conflito de interesse financeiro. Essa primeira slide, essa imagem, eu diria que ela já resume aproximadamente 70% da minha aula, da minha apresentação. Então, se focarem nessa imagem, no final, ela vai voltar de novo. Eu espero que vocês, então, tenham entendido o objetivo principal dessa palestra. O que nós vemos aqui? São glóbulos vermelhos, são lindas hemácias que transportam oxigênio, que mantêm-nos vivos, e embaixo, mãos impedindo que essas hemácias caiam. Então, vamos entender isso durante a palestra, ela vai aparecer, mas no final vocês vão entender
praticamente, essa imagem representa, então, 70% da apresentação da minha aula. Por que estamos falando sobre esse assunto de cuidar, de gerenciar de sangue do paciente, do meu sangue, do teu sangue? Porque a anemia é um problema de saúde pública. 2 bilhões de pessoas hoje no planeta têm anemia. E 50% desse é por deficiência de ferro, fácil de tratar. E pesquisas científicas também demonstram isso. Em 2010, a prevalência de anemia no mundo global, 33%. Então, a anemia é um problema de saúde pública que, se você for médico ou da área de saúde, vai se deparar com essa situação algum dia na vida. É um fato também preocupante a todos nós, principalmente da área de saúde, que a anemia, ela aumenta o risco de complicações, mas fundamentalmente de morte. Isso é um fato. O paciente portador de anemia, ele tem mais chance de complicar e de morrer. Por exemplo, se ele tem entre 2 e 3 de hemoglobina, esse paciente, 2 e 3 de hemoglobina, é um limite muito baixo, sendo que o normal é de 12 para mais, o normal no ser humano. Então, se ele atinge um nível muito baixo de hemoglobina, como, por exemplo, de 2 até 3, o risco desse paciente vir a óbito é em torno de 83% com outras complicações. Então, é um fato que a anemia, ela pode levar o paciente ao óbito, à morte. Por isso que nós vemos, então, muitas campanhas ao redor do país e do mundo com o slogan doe vida, doe sangue. Aí você começa a entender, doe sangue, ganha um pendrive. Ou nessa época que a gente está vivendo agora, de pandemia, saia de casa só se for para fazer o bem, doar o sangue é seguro. Então, são campanhas que a gente entende que o paciente com anemia, ele é um paciente grave, que ele pode morrer. Mas aí vem a Organização Mundial de Saúde, em 1999, lá atrás, desde 1999, e já joga um banho de água fria nessa situação. Ou seja, com relação à segurança do sangue. Reduz a necessidade de transfusões. Isso, desde 1999, a Organização de Saúde já tem solicitado aos profissionais de saúde, à equipe médica, para reduzir. Por quê? Porque ela diz embaixo, transfusões de sangue têm o potencial de levar a complicações agudas ou de efeito retardado. Aí vem a mídia, televisão, os jornais, ou revista, e diz menos sangue, por favor. G1, revista Época, uma revista de grande circulação internacional, 10/1/2011, baseada depois de um estudo de uma médica brasileira, demonstrando desvantagens das transfusões de sangue. Então, até o pessoal leigo já sabe que é preciso reduzir as transfusões de sangue. Mas por que isso, será? Por que estão envolvidos menos reduções, reduz as necessidades transfusionais? Talvez um dos motivos seria esse, que já está bem evidente, aumento de custos. Pacientes que usam mais sangue gastam mais do sistema de saúde e das operadoras. Se quiser saber um pouquinho mais a indústria do sangue, é só clicar em qualquer um meio de internet, a indústria do sangue, o que acontece com as bolsas de sangue que você doa. Lá tem material muito interessante. E esse material científico, 2019, recente agora, um estudo que envolveu mais de 60 mil pacientes, 60.955 pacientes. O que esse estudo concluiu? Que ele encontrou um aumento significativo no tempo de permanência hospitalar associado à transfusão. Isso é um estudo de corte retrospectivo e aumento dos custos hospitalares que nós acabamos de mencionar. Então, isso é um fato, é uma verdade, que pacientes que recebem transfusões de sangue, os hemocomponentes, eles custam mais aos hospitais. Talvez uma outra razão que a Organização Mundial de Saúde se preocupa e solicita para a gente reduzir mais transfusões de sangue, talvez seja essa daí, ó. Que a maioria das transfusões realizadas hoje no mundo, elas são incertas ou inapropriadas. Ou seja, 88% das transfusões realizadas hoje, elas não são apropriadas. Então, são transfusões que poderiam ser evitadas economizando sangue para os bancos de sangue. Isso concorda, todos vocês, todos nós, que é necessário rever conceitos, em especial com relação às transfusões de sangue. Por isso que estamos falando sobre esse assunto aqui hoje, de interesse nacional, né, e que é de relevância hoje em nosso país, conforme já bem no início
doutor Anderson mencionou. Rever conceitos, será que é rever os efeitos? Por exemplo, muro com sangue, HIV positivo, não pule. Não, essa preocupação de infecção, isso aí até leigo já sabe, né? Conforme a gente vê aí, até leigo já sabe que a transfusão pode transmitir HIV, hepatite C, hepatite B, doença de Chagas. Isso não, isso é algo comum. Mas talvez rever conceitos que ela pode transmitir pelo menos 68 agentes infecciosos. Essa revista, esse artigo já parece que já está um pouquinho defasado, já tem outras pesquisas demonstrando que é mais de 80 agentes infecciosos que uma transfusão pode transmitir através dessa prática. Então, isso é necessário rever esses conceitos, que não é só HIV, hepatite C, que a gente tem costume de observar. Mas isso aqui é que tem preocupado muito nós, da classe médica, com relação ao efeito transfusional no paciente. Todos esses artigos diz respeito, não é para ler todos, é claro, mas aí eu coloquei algumas referências, deixando claro que as transfusões de sangue podem aumentar o risco de morte do meu paciente. E nós tivemos a oportunidade de demonstrar isso aqui mesmo no Brasil, mediante 2 estudos que realizamos em São Paulo. O primeiro é esse, foi publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular em 2013, onde nossa pesquisa envolveu 3.004 pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Foi um estudo que a gente dividiu esses 3.004 pacientes em um grupo transfundido e outro grupo que não foi transfundido. O que nós concluímos após 30 dias? Que no grupo que recebeu transfusão de sangue, a mortalidade dos pacientes nesse grupo foi de 5,7%, enquanto que a mortalidade no grupo não transfundido foi de 1,9%. Isso é significativo, ou seja, a transfusão de sangue, ela interferiu como fator único e causal para aumentar a mortalidade desses nossos pacientes. Tem um questionamento que nós respondemos também nesse mesmo estudo, que o paciente que recebe sangue numa UTI ou no hospital, ele é mais grave, e por isso ele acaba indo a óbito, morrendo mais. Mas não é bem assim não, que no estudo a gente comparou grupos transfundidos e não transfundidos, com pacientes relativamente jovens, com Euriscore menor ou igual a 2, ou seja, pacientes praticamente sem nenhuma comorbidade grave, sem nenhum fator de risco importante que se somasse a transfusão para levá-lo à morte. O que foi a conclusão do nosso estudo? Que num grupo de pacientes de 188, com baixo fator de risco e menor que 60 anos, esse paciente, tanto a mortalidade em 30 dias como em 1 ano, nenhuma morte. Isso está de acordo com a literatura mundial. Pacientes jovens, sem fator de risco, mortalidade praticamente zero. Agora, nos pacientes que recebeu transfusão de sangue, notem só, a mortalidade com 30 dias foi 7%, e a mortalidade em 1 ano foi com 10%. Então, não é bem assim não. Pacientes jovens e que não recebem transfusão de sangue, ele não morre. Paciente jovem, baixo fator de risco, que recebe transfusão de sangue, ele tem mais risco de morrer. Uma outra dúvida que tinha, e que até então, né, agora já está bem estabelecido, vários estudos demonstrando isso, que a mortalidade é dose dependente de acordo com o número de bolsas de unidades de sangue transfundidas. Isso também nós conseguimos demonstrar, foi um estudo subsequente, nesse outro. Então, o que nós pesquisamos? Naqueles 1.800 pacientes que foram transfundidos, estão eles aqui, a gente calculou a mortalidade do nosso grupo lá, a mortalidade desses pacientes com 1 bolsa, com 2 bolsas, com 3 bolsas, com 4 bolsas, 5 e maior que 6 bolsas. Qual foi a conclusão? É que está no gráfico aqui, ó. Que quanto embaixo aqui, na horizontal, é o número de bolsas. Então, quanto mais bolsas, unidades de sangue esse meu paciente recebe, aqui na vertical, a probabilidade estimada de óbito maior é o risco de óbito do meu paciente. Então, mortalidade é dose dependente de acordo com o número de unidades de sangue transfundida. Foi só nós que demonstramos isso? Não. Outra médica brasileira, também lá do INCOR, também demonstrou algo parecido. Aqui o gráfico, com 0 bolsa, com 1 e 2, com 3, a curva é crescente. Outro estudo, também publicado em 2016, na revista Anesthesiology, também demonstrando que é linear, a mortalidade é dose dependente de acordo com as unidades de sangue transfundidas.
Esse estudo resume tudo que nós mencionamos, é um estudo, uma revisão sistemática da literatura, que envolveu quase 300 mil pacientes, 272.596 pacientes. O que os autores, então, descobriram com esse estudo? A conclusão. Foram 45 estudos observacionais. Desses 45, pelo menos 42, os riscos das transfusões sanguíneas não superaram os benefícios. Em 2 estudos, foi neutro. Então, qual foi a conclusão final dos autores dessa revisão sistemática em quase 300 mil pacientes, em pacientes críticos? Foi que as transfusões de sangue, elas estão associadas com o aumento da morbidade e mortalidade, e notem só, que a prática transfusional, ela deve ser reavaliada. Então, essa é a conclusão geral. Diante disso, você vai entender, nós entendemos, o porquê que você, qualquer um de nós, para receber uma bolsa de sangue, nós temos que assinar um termo como esse, termo de esclarecimento, ciência e consentimento para a transfusão de hemocomponentes. O doutor Marco, acho que vai mencionar um pouco mais, até para os alunos de direito, sobre esse termo, diretriz antecipada de vontade, mas aqui só para entender que, pelo fato que o sangue, as transfusões de sangue, ainda não passaram por um teste de critérios de segurança e eficácia pela Food Drug Administration, ou seja, pelo FDA, então isso não tem nenhum estudo relevante, randomizado, placebo, controlado, demonstrando a segurança e eficácia das transfusões de sangue. Então é o mesmo modo hoje que vocês verem, nós estamos vendo, que para você receber cloroquina, né, hidroxicloroquina, nós temos que assinar um documento, um termo, ciente que aquele remédio ainda não tem comprovação científica que ele funciona, por isso que tem que assinar um termo. Mesma coisa é com relação às transfusões de sangue. Então, precisa, hoje a medicina baseada em evidência, para não ser preciso disso, é necessário assinar um termo. Mas então, você, nós estamos diante de uma situação, meu paciente está com anemia. E agora, o que fazer? Vamos transfundir? Tem que assinar o termo, lembrando. Ou então, bloodless, sem sangue, menos sangue. Então, é uma situação que nós temos que decidir, o médico tem que decidir o que fazer. É para isso que a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo, nos ajuda, nos orienta, e é nela que, muitas das vezes, a medicina tem que se basear, né? Que é uma Organização Mundial de Saúde, reunida em 2018, ano retrasado, em Genebra, definiu-se o quê? Que é necessário reduzir as transfusões de sangue. É necessário. E essa necessidade de transfusão, de necessidade de sangue, ela pode ser reduzida, pode ser evitada por... Isso é orientação da própria Organização Mundial de Saúde. Prevenção, correção da anemia, previamente à cirurgia, uso de alternativas simples à transfusão, tais como fluidos de reposição volêmica, embaixo, ó, que são mais seguros e menos caros e podem ser igualmente efetivos. E, por último, boa anestesia e segurança do paciente, ou seja, uma boa hemostasia e controle cirúrgico. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já tem recomendado isso, a necessidade de evitar a transfusão de sangue. Mas como podemos fazer isso? Como que a própria Organização Mundial de Saúde nos orienta? Mediante um programa mundialmente conhecido chamado PBM, que ela tem estimulado, está aqui PBM, desde 2010, hospitais em todo o mundo a criar protocolos, a estabelecer protocolos, programas, chamado PBM. O que seria esse PBM, então? Seria algum programa de benefício, de medicação, de remédio, algum programa de saúde, algum benefício do governo? O que seria esse PBM? Não. PBM são as iniciais dessa frase, Patient Blood Management. PBM. Esse PBM, o foco dele é no paciente, não na transfusão. Foco no paciente e não na transfusão. Será que isso é novo? Isso é recente? Não. No século XVII, esse nosso colega médico, William Osler, 1849, nascido, ele disse essa frase, que o bom médico trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Vamos traduzir para os nossos dias.
O bom médico, ele trataria a anemia que está no exame de laboratório. O grande médico, ele vai tratar o paciente que está com anemia. Aí é que vemos agora a importância dessa aula. Então, o grande médico, ele trata o paciente que tem anemia. Como? PBM, então, hospitais em todo o mundo hoje estão instalando esse programa. John Hopkins, um dos pioneiros. No Brasil também já temos grandes hospitais já em fase de instalação desse protocolo, ou seja, desse programa do PBM. E por que ele é tão bom? Por que esse PBM ele interessa para os hospitais, para as operadoras de saúde? Primeiro que o paciente quando se aplica esse programa, os pacientes não transfundidos, eles permanecem 25% menos tempo dentro do hospital. Transfusion, revista 2010. De acordo com outra revista de grande circulação internacional, revista de cirurgia cardíaca, 2013, fala que quando você aplica o PBM, nós conseguimos reduzir em 47% a taxa de óbito e em 50% os custos relacionados a esse paciente. Em 2019, recente agora, nos anais de cirurgia, também, quando se aplica o PBM, Patient Blood Management, está associado a uma redução de 39% nas transfusões de sangue. Isso resulta em menos complicações e menos taxa de mortalidade. Essa outra meta-análise, notem só, que eu achei interessante nessa meta-análise, é o número de pacientes envolvidos. Mais de 235 mil pacientes nessa meta-análise e fazendo referência, mais uma vez, ao PBM. O que os autores concluíram? Que o PBM foi associado a uma redução realmente significativa de transfusões, unidades de hemácias, não só na quantidade, mas também na qualidade e dos componentes, na permanência de hospital, houve uma redução dos pacientes intra-hospitalar, aqueles que fizeram uso desse programa, e que resultou numa economia média de quase R$1.000 por paciente. Então, isso interessa realmente para hospitais e para operadoras de saúde. Mas em que esse PBM consiste, esse Patient Blood Management? Basicamente, aqui nós estamos vendo novamente a mãozinha, né, tentando impedir que essa gota de sangue caia. Então, chega de perda de sangue, menos é mais. Então, PBM basicamente é isso. E nós tivemos o privilégio de apresentar isso lá atrás, em 2017, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, em São Paulo, onde que a importância de uma equipe multidisciplinar para implantar o PBM. E concluímos que o PBM é seguro e eficaz, e mediante estratégias multimodais, é possível, sim, a gente conseguir realizar cirurgias graves, complexas, sem o uso da utilização das transfusões de sangue. Esse PBM, basicamente, ele se refere a 3 pilares principais. O primeiro pilar, que aqui traduzindo em português, é otimizar a massa eritrocitária, ou seja, tratar toda e qualquer anemia, distúrbio de coagulação. O terceiro pilar, minimizar ao máximo a perda de sangue, economizar o teu sangue, e estimular a tolerância fisiológica do paciente à anemia. Saber que o paciente tolera anemia e cooperar com ele. Também tivemos o privilégio, depois de 2 anos de pesquisa, em 2014, nós publicamos esse artigo na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, onde nós reunimos praticamente todas as estratégias clínicas, médicas, cirúrgicas, nesse artigo, para evitar, para minimizar transfusões de sangue. Aí nós atuamos praticamente no primeiro pilar, que é o primeiro. Essa tabela também não é para vocês lerem, é impossível ler, mas o objetivo é saber que ela existe, está lá numa página 110 do artigo, e que ela resume todo o estudo. Onde reunimos aqui do lado da esquerda, como tratar uma anemia, aqui como evitar uma perda de sangue durante o ato cirúrgico, e aqui no pós, como ajudar o paciente a tratar também, a continuar tratando a anemia, e melhorar o estado fisiológico dele para ele tolerar o estado de anemia, que é um fato que a maioria dos médicos não conhece. Então, como tratar a anemia? Basicamente, isso teria que ser fácil de saber. Os médicos teriam que ter treinamento para isso. É dar ferro, ácido fólico, vitamina B12 e, quando necessário, um estimulador mais forte da medula, que é a eritropoetina. Porém, que todos nós sabemos que a maioria dos colegas, ou uma grande parte deles, só sabe tratar a anemia com transfusão de sangue. Por quê? Porque é simples, prático, né?
Você vai lá, prescreve lá 2cc, ou seja, 2 concentrados de hemácias, via EV agora. Muito prático. Agora, tratar com ferro, a gente vê até colegas de UTI que é mais difícil. Mas não é. Hoje a gente trata anemia até mesmo com biotônico Fontoura. O que nós temos que ter é boa vontade e querer fazer, querer ajudar o meu paciente. Porque até com biotônico Fontoura nós conseguimos tratar anemia. Essa é uma outra estratégia simples, barata, mas também muito útil para evitar a transfusão de sangue, para economizar o sangue que você tem. Ela consiste imediatamente antes da cirurgia, você tira 1 ou 2 bolsas de sangue, dependendo da necessidade, repõe isso com volume, com soro fisiológico, com coloide, e durante a cirurgia, se o paciente sangrar, você vai devolver esse sangue, como está no desenho. Aqui tirou, aqui terminou a cirurgia, você vai devolver o sangue para esse paciente, ou seja, você evitou, você gerenciou, você cuidou do sangue para que ele fosse devolvido para você. Esse sangue ele tem o teu DNA, é um sangue próprio, praticamente sem risco de reações imunológicas. Essa outra estratégia, recuperação sanguínea intraoperatória, é com a autotransfusão. Essa é uma máquina que é utilizada para sugar, tá? Vamos dizer assim, filtrar aquele sangue que seria perdido, esse sangue iria para a lata do lixo. Então, essa máquina, ela filtra, ou seja, ela suga o sangue, melhor dizendo, depois centrifuga, e esse sangue é devolvido para o paciente lavado, filtrado, concentrado. O sangue também que tem o teu DNA. Essa daqui, coloquei a mãozinha de novo aqui para vocês entenderem. Esse sangue que seria perdido, que essa máquina recupera, é um sangue que iria para a lata do lixo. Então, esse sangue é um sangue que iria na gaze, que iria numa compressa. Então, se não tiver a máquina, alguém para poder segurar, economizar esse sangue, ele iria embora. Então, essa máquina é como se fosse uma verdadeira reciclagem de sangue. Então, mais uma vez, deixando claro a importância de algumas estratégias fundamentais para economizar e evitar transfusões de sangue. O último pilar do PBM, o terceiro pilar, otimizar a tolerância fisiológica do paciente à anemia. Só para destacar aqui, esse artigo nós publicamos na revista Cardiology, 2016, onde um paciente foi submetido a uma cirurgia cardíaca, que ele ficou com o coração parado aproximadamente 5 horas, 315 minutos especificamente, coração parado, e depois várias complicações. Ele iniciou com 17 de hemoglobina, mas devido às várias complicações, cirurgia gravíssima, complexa, ele chegou no limiar mínimo de 2,9 de hemoglobina. Mas com as estratégias que nós mencionamos, e vamos citar agora para frente, o protocolo que nós criamos, nós conseguimos dar alta nesse paciente depois de 29 dias, desde a internação, 29 dias, foi embora para casa, livre de uma transfusão de sangue. E o paciente está bem. Como que nós fizemos isso? Mediante um protocolo de tratamento de anemia, né? Então, tem que ter uma diretriz, tem que ter algo para você basear cientificamente e que seja eficaz e eficiente, que surta resultado. Então, foi isso que nós criamos, eu, junto com outras 2 colegas médicos, brasileira e hematologista, esse protocolo, que vários hospitais já está sendo utilizado, justamente para, diante da situação que estamos vivendo hoje, né, dessa pandemia, muitos bancos de sangue estão com seus estoques abaixo do que seria ideal, por isso muitas campanhas a gente tem notado, então esse protocolo realmente tem ajudado. Ele consiste praticamente no tema da aula, terapia de preservação do sangue do próprio paciente, que é o que a gente já mencionou um pouco, otimizar, tratar a anemia, reduzir as perdas de sangue e otimizar o paciente diante de uma situação de anemia no pós-operatório. Se esse paciente tem carência de vitamina B12, é simples, é só repor a vitamina B12 ou ácido fólico. Se ele tem carência de ferro, anemia ferroprívica, que a gente chama, que é a mais comum, 50% da população mundial, ou melhor, dos 2 bilhões de pessoas anêmicos, 50% deles é por deficiência de ferro, então é mais fácil de tratar. Tem uma estratégia mais lenta, agora se o paciente vai para a cirurgia, precisa agilizar esse tratamento, tem que ser a administração EV do ferro. Até mesmo em criança, as doses, está lá no protocolo, só para ter conhecimento que o protocolo é bem completo, prático, simples, tem até o exemplo, como que você pode administrar isso em criança. E aí algo que é um pouco diferente, que a gente às vezes não encontra em artigos científicos, porque aqui nós reunimos
na página 4 desse protocolo, as diretrizes para a terapia com eritropoetina, que é a droga mais eficiente, mais eficaz para estimular a medula ao aumento rápido dos glóbulos vermelhos, para que esse paciente possa ser submetido a uma cirurgia de modo rápido, ou então, se ele está numa condição de anemia, né, na UTI ou outras condições, a forma aí tem várias situações, como, por exemplo, essa daqui, ó, anemia pós-operatória, devido à perda sanguínea. E aí, assim, não vou me ater às doses, mas só para saber que esse protocolo, ele especifica as doses que cada situação anêmica o paciente tem que receber. Então, por exemplo, anemia pós-operatória, tem anemia de paciente de terapia intensiva na UTI, que aqui merece um adendo, ou seja, paciente de terapia intensiva, se ele ficar 1 ou 2 semanas ali, no final de 2 semanas, é muito difícil não receber uma bolsa de sangue. Primeiro, pelas coletas excessivas, coletas de sangue, todo dia colhendo sangue, muitas UTI têm rotina, esse protocolo de colher sangue de manhã, de tarde, à noite, não desistem isso, né? E também a quantidade de sangue que se colhe, ou seja, então o que a gente propõe? Microcoletas, coletas mínimas de sangue, para evitar uma anemia heterogênea, e evitar também coletas necessárias, porque senão vai ter que usar ou transfusão ou esse método de tratamento. Anemia de gravidez também podemos usar eritropoetina com segurança, as doses. Anemia de doenças oncológicas, pacientes que fazem quimioterapia, eles desenvolvem muita anemia, então podemos usar eritropoetina com segurança nesses pacientes. Anemia da insuficiência renal, paciente portador de insuficiência renal, ele produz menos uma substância chamada eritropoetinogênio. Quando a gente dá eritropoetina, você vai estar repondo e tratando a anemia ocasionada por essa deficiência. Anemia de doenças hematológicas, também as doses certinha. Anemia pós-trauma, que é doses maiores, lógico que não vai envolver só eritropoetina, né? Tem os hemostáticos, sistema, que a gente vai usar também para evitar perda de sangue. A anemia em neonatos e crianças, também podemos usar até em crianças, aqui de acordo com o nosso protocolo, e isso é na literatura mundial, pode-se usar dose até mais alta dessa medicação para tratar anemia em criança. Anemia por deficiência de ferro, se não souber administrar, dá pelo menos o biotônico fontora, que já vai ajudar a repor as reservas de ferro. Se o paciente vai para uma cirurgia eletiva, se temos mais de 3 semanas para preparar, tem um esqueminha simples, fácil e bem aplicável, que vai ajudar o cirurgião a conseguir atingir a meta de hemoglobina para esse paciente ser submetido à cirurgia. Se temos menos de 3 semanas, o que muda é a dose da eritropoetina, a dose mais alta, mais precoce. Se for uma cirurgia não eletiva, de urgência, também doses mais altas e todos os dias diários, só para saber que o protocolo ele é bem abrangente mesmo. Diante de tudo isso, nós notamos que o que nós fazemos no Brasil não é nada diferente do que outras sociedades do mundo também estão fazendo, como, por exemplo, essa primeira, que é a SABM, dos Estados Unidos, essa na Europa, e várias outras ao redor do mundo. Até mesmo aqui tem a COLI, que divulga muitas estratégias, e hoje o privilégio do Centro Universitário Campo Real, que também está interessado no assunto. E agora queremos destacar um pouquinho mais desse Bloodless, que esse é nacional, é um site criado por nós e outros colegas no Brasil, para estimular, divulgar as opções alternativas às transfusões. Mostrar para o mundo, que tem em inglês também, que as opções alternativas às transfusões, elas existem, elas são seguras, são eficazes, salvam vidas, e muitas das vezes poderá ser a única opção, a única forma de tratar um paciente e salvar uma vida, se o banco de sangue não tiver aquele tipo sanguíneo que você precisa, que o nosso paciente precisa. Como é um site estritamente científico, então ali você vai encontrar matéria científica, vários artigos médicos, como, por exemplo, na evidência científica, a gente já destaca aqui em primeira página o protocolo que nós mencionamos. E embaixo, o artigo na íntegra, as opções terapêuticas para evitar e minimizar transfusões de sangue. E como estamos no século XXI, estamos falando de uma medicina moderna não transfusional. E hoje a medicina moderna, ela é baseada em evidência. E por ser baseada em evidência, tem que ter estudo científico demonstrando segurança e eficácia. Como a gente mencionou no início, a transfusão de sangue, infelizmente, não tem nenhum estudo relevante, randomizado, placebo-controlado, fazendo comparação entre transfusão de sangue e placebo. Então, parte da premissa, né, que o sangue é bom e
nós tratamos e esperamos os resultados depois que nós sabemos, mencionamos aí. Como mensagem final, gostaria de destacar o seguinte. Hoje o sangue é um dos órgãos mais transplantados no mundo, mesmo sem ter passado por nenhum critério de qualidade, segurança e eficácia. E como acontece em qualquer transplante, é um corpo estranho, é um antígeno que nós recebemos, que você recebe, que o meu paciente poderá receber, através de uma transfusão de sangue. Então, o sangue é um transplante de órgãos, e é o mais realizado hoje no mundo. Isso, quando você recebe um antígeno, gera reações inflamatórias e reações imunológicas. E com isso nós sabemos as consequências, e que foram as mencionadas anteriormente. Por isso, voltamos à imagem inicial. A melhor coisa a se fazer, que nós estamos ensinando, instruindo, orientando, ampliando conhecimento, é isso. Cuidar do que você tem de melhor, do que mantém a gente vivo, que é o sangue, que é precioso. Então, aí, representando como se fosse uma mão, segurando para não deixar cair, para segurar esse sangue, o que é precioso. Cuidar, gerenciar o sangue que nos mantém vivo. Muito obrigado. Se quiser mais aprendizado tem o site Bloodless, e qualquer coisa a gente vai estar à disposição no final aí. Então, mais uma vez, diria que foi um prazer poder compartilhar esse conhecimento com todos vocês.